Então vamos lá, pessoal. Continuando nossa aula aí de funções lógicas, né? Nós falamos da função não, a função inversora, e falamos da função ou, que é a função da soma lógica, né? Então, lembrando lá o vídeo da beleza da lógica que nós assistimos, lá o vídeo fazia referência a 3 operadores lógicos principais, que era o operador lógico ou, o operador lógico não e o operador lógico e, não é isso? Lembrando que o e se refere a elementos que fazem parte de 2 grupos simultaneamente, o ou a elementos que fazem parte de um ou outro grupo, e o não, o que não fazem parte de nenhum dos 2 grupos, não é isso? Então, desses 3 operadores principais, nós vimos o operador não e o operador ou. Vamos agora tratar do operador e como função lógica, que passa a ser a função lógica e, tá? Então, olhando aqui o material, voltando ao material, as portas lógicas, né? Então, vamos olhar aqui agora a função ou a função e, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, olha lá. Então, a função lógica e, ela se refere ao operador e, né? E o operador e diz o quê? Que a resposta vai ser verdadeira, né? Vai ser 1, se ambas as premissas, ambas as variáveis de entrada forem 1, certo? Opa, desculpa. E isso é representado simbolicamente por esse símbolo, né? Relembrando que isso aqui é o símbolo da simbologia americana, simbologia ANSI, né? Eu tenho aqui à esquerda do símbolo as premissas, né? Ou as variáveis de entrada I e B, aqui a saída Y, e eu tenho aqui a tabela verdade dessa função lógica, que indica justamente aquilo que o enunciado foi falado, né? Então, numa função E, a resposta vai ser verdadeira se todas as condições de entrada forem verdadeiras. Se e somente se todas as condições de entrada forem verdadeiras, ok? Então, isso está representado pela tabela verdade, né? A gente percebe que, ó, toda vez que uma das entradas for 0, a resposta será 0. A resposta só será 1 quando todas as entradas forem 1, né? Que é justamente o enunciado do operador lógico E, tá? Bom, se você olhar essa tabela verdade com atenção, você vai perceber que ela remete quase que diretamente à multiplicação, né? Então, olha lá, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, né? Então, se o parentesco dessa função lógica é um produto, é a multiplicação, nada mais lógico que usemos como expressão booleana da função o produto. Então, a equação que representa essa função é a equação do produto A por B, certo? Podemos até falar A vezes B, né? O jargão, né? O dia a dia, o senso comum acaba chamando isso de A vezes B. O correto seria, a saída será 1 quando tiver A igual a 1 e B igual a 1. Tudo bem? Então, isso indica a função lógica E, tá? Então, vimos os 3 operadores lógicos principais, tá? E aí agora vamos pensar na seguinte situação, né? Para nós complementarmos o nosso estudo. Da mesma forma em que eu tenho operadores lógicos em que as condições de entrada buscam resposta verdadeira, pensa bem, ó, na função ou, a saída vai ser 1 quando uma ou mais entradas for 1. Na função e, a saída vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Então percebam que nos 2 enunciados eu estou buscando resposta 1. Eu estou buscando ligar alguma coisa, acender alguma coisa, acionar alguma coisa, né? E se eu quiser o contrário? E se eu quiser não acionar, desligar alguma coisa, apagar alguma coisa, parar alguma coisa, de acordo com as mesmas premissas de entrada? É possível fazer isso? Claro, basta que eu faça a junção dos operadores e ou com o operador não.
né? Porque qual é a função do operador não? Não é negar a entrada? O que entra, ele não inverte? Se eu pegar um operador e ou um operador ou e ligar na saída dele um operador não, eu vou ter esse operador não negando a resposta do operador principal. Então, na prática, eu estou invertendo a resposta. Onde era 1, eu terei 0 de resposta, e onde era 0, eu terei 1 de resposta. Então, isso dá origem a outras duas funções lógicas, que são as funções de negação dos operadores básicos. Essas funções são a função no e a função ne. Então, olha só, vamos ver aqui a função ne, ou função NAND. Percebam que o símbolo dela é semelhante ao da porta lógica E, né? Só que tem essa bolinha na saída. O que indica essa bolinha na saída? Que a saída é uma porta lógica E invertida. Essa bolinha, ela remete ao símbolo original da porta inversora, que é esse aqui, ó. Lembra que tem a bolinha na saída? Quando eu faço o acoplamento desse operador não com uma outra porta lógica, eu posso abrir mão do triângulo e usar só a bolinha na saída. Isso tanto na saída quanto na entrada, tá? Então, este símbolo da porta lógica NE, ou porta lógica NAND, e aí nós observamos na tabela verdade que, olha só, a sequência de resultados de saída é exatamente oposta ao da função E. Lembra, ó, se a função E era o produto lógico, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. Como eu estou usando um operador cuja saída é o oposto da função E, então 0 e 0 será 1, 0 e 1 será 1, 1 e 0 será 1 e 1 e 1 será 0. Ou seja, eu tenho resultados de saída exatamente opostos ao da tabela verdade da função lógica E. Tudo bem? O nome NE ou NAND significa negação da E ou negação da AND. Certo? Bom, se nós lembrarmos que a expressão lógica da função inversora era variável com a barra em cima, nada mais lógico que a expressão lógica da função NE seja o produto com a barra em cima, certo? Então tá aqui, ó. Essa expressão lógica identifica a função lógica NE. É o produto com a barra em cima. Ok? Tá? E, por fim, a outra função de negação que nós conhecemos é a função lógica no, né? Que é a negação da função ou, ok? Então, olha lá, eu tenho o símbolo da função ou, com a bolinha na saída indicando que a saída é invertida, e a tabela verdade, os resultados da tabela verdade são exatamente opostos ao da função ou. Lembra, a função ou é a função da soma lógica, não é isso? Então, se é a função da soma lógica, eu vou ter que, na função ou original, eu teria 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 1. Na função no, eu tenho exatamente o contrário. Então, 0 ou 0, 1, 0, 1, 0, 1 ou 0, 0 e 1 ou 1, 0. Então, eu busco saídas opostas, exatamente opostas, em relação à função lógica U. E utilizando a mesma lógica de expressão que eu apliquei na função lógica NE, eu vejo que na função lógica NOW, eu tenho como expressão booleana a expressão original da soma com a barra em cima indicando a inversão, indicando a presença da porta inversora na saída. Tá ok? Bom, visto isso, então nós vimos os 5 operadores principais da álgebra booleana, que são, relembrando, funções lógicas e, ou e não. E os seus complementos, função lógica NE, função lógica NO. Tá? Para nós fecharmos esse assunto, nós vamos fechar isso na próxima aula, não será tratado hoje, faltam duas funções lógicas que são as funções de comparação, tá? Que vão fechar esse leque de portas lógicas com as 7 funções lógicas principais. Então, hoje nós vimos 5, na próxima aula nós veremos mais 2, tá ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Repetindo aí, qualquer dúvida, entre em contato aí pelo chat e bom dia ou boa tarde a todos.